esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não a encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam cancelados os nossos pecados. Escutamos o livro do Êxodo. Moisés, príncipe, porque foi educado da filha do faraó, príncipe, mas também guerreiro. Tinha sangue hebreu e, vendo os seus connacionais tratado mal, matou. E o dia depois queria colocar paz entre os irmãos. Qual foi a resposta? Que é que te constituiu nosso chefe? E na frente disto, a coisa foi conhecida, o faraó escutou, tive que fugir. E onde foi? No deserto. Encontrou uma família, casou com a menina daquele sacerdote, e depois hoje escutamos, ele foi pastor. Levou as ovelhas deserto adentro. E o Senhor, na sua bondade, o atraiu, porque viu uma coisa fora do normal. E se aproximou. E o Senhor disse: Moisés, Moisés, fica atento. E ali o Senhor comunicou. Moisés percebeu, baixou a cabeça, porque tinha medo de olhar para o Senhor. Mas eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaac. Vai libertar o meu povo. Moisés aceitou. O que eu vou dizer para ele? Qual é o nome? Este. Eu sou, aquele que sou. Mas nós sabemos o que encontrou toda a resistência do faraó, depois que saiu do Egito também encontrou o povo que murmurava, vamos voltar porque se estava melhor na escravidão. E Paulo, na segunda leitura, diz: olha, a maioria deles morreram por quê? Porque murmuraram, não aceitaram
aquilo que o Senhor estava fazendo. E no final pode dizer, fique atento, que pensa de ficar em pé, fique vigilante. Estamos na quaresma e a palavra que nos é dirigida é para que nós ficamos atentos, vigilantes. E o Evangelho começa. Pilato fez uma coisa terrível, misturou o sangue com os sacrifícios. E Jesus diz, você pensa que este Galileu era mais pecadores que os outros? Não. A torre que caiu em cima dela, você pensa que era... Não. Nós também devemos pensar a nossa vida como está caminhando. Porque no final, depois conta a história da figueira. E se não sabemos, não é fácil. 3 anos, este árvore não deu comida. Não é que ia comprar no atacadão, no supermercado. Tem a videira, tem a figueira, tem a... É isto que comiam. 3 anos sem nada. E o patrão diz, corta. O empregado diz, não, patrão, deixa ainda 1 ano. Vamos ver se o próximo ano dá alguma coisa. Cada ano a igreja nos convida a fazer penitência, rever o nosso batismo. Porque o começo da quaresma é para educar. Nós viemos aqui na nossa paróquia, vamos fazer a fila e cada um recebe a cinza. Lembra-te que você em pó vai voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quindi é uma caminhada. Se não caminhamos, vamos perecer. Devemos engatinhar. Cada um deve tentar lembrar que acabou o carnaval. Acabou. Para o cristão, está em quaresma. Tempo de conversão, tempo de penitência, tempo de luta. A nossa vida nos é dada para dar frutos. Não é que nós entendemos logo, mas a um certo ponto da vida devemos descobrir que somos cristãos. Se somos cristãos, somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, devemos começar a viver como filhos de Deus. Moisés recebeu a 10 tábuas, escrita na pedra. O que significa? Está escrito também no nosso coração. O homem sabe o que é certo, o que não é certo. Hoje tem muita confusão. Mas se cada um de nós para um pouquinho, sabe que roubar não é certo. Sabe que matar não é certo. E assim por diante. Não basta. Jesus veio me dizer como ser feliz. Uma coisa séria, todo mundo quer ser feliz, mas não aceita o que Jesus ensina. Porque aqui tem alguém maior que Moisés. Quando Jesus pregava, disse, olha, aqui tem alguém maior que Moisés. Ele mesmo. Eu vos digo, os antigos disseram isto, mas eu vos digo. A palavra de Jesus faz texto. É o norte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. O único mediador entre Deus e os homens. Moisés é uma figura de Jesus. Agora, os batizados, as batizadas, os cristãos, que têm um pouco de consciência, devem começar a se interessar. Se eu me pergunto, diz, qual é a tua carteira? Minha carteira é de italiano. Poderia ter também a brasileira. Mas eu nasci na Itália.
Se me pergunta alguma coisa mais, digo, eu sou cristão. O que significa isto? Pertencer a Cristo. Mas não basta. Eu devo configurar a minha vida a Jesus. Isto não é minha capacidade, é dom de Deus. Todos podem rezar. Podem, mas nem todos rezam. Todos podem ler a Bíblia? Podem. Não a Bíblia qualquer. Todos podem ir na missa? Ainda se pode. Mas tem pessoa que, não sabendo o valor da missa, padre, não fui porque viajei, porque não sabe o valor da missa. Porque se fulano ou cicrano amasse um pouco Jesus, chega aqui meia hora antes. Para quê? Para se preparar. Porque rezar não é fácil. Devo desligar, fazer silêncio e me conectar com o bom Deus. Se eu faço isto, a palavra que é anunciada tem uma outra ressonância. Estou pronto, estou pronta, me interessa. Êxodo, Paulo, o Evangelho. Saio daqui abastecido, abastecida. Por quê? Porque coloquei no coração algo. Uma palavra, 2 palavras são suficientes para me preencher o coração. Vou em casa feliz. Me encontrei com Jesus. Hoje entendi isto. A liturgia quer me dizer isto hoje. Estou na quaresma, estou caminhando, me estou convertendo. Porque Jesus repetiu 2 vezes. Se você não se converte, vai acontecer a mesma coisa com você. É importante, por cada um de nós, dar valor, se interessar, custodiar a fé que os nossos pais, os nossos sacerdotes, os nossos bispos nos passaram. Porque isto é o tesouro, a riqueza do cristão. O resto me serve para viver. Mas se me falta Jesus, me falta o domingo, me falta a Eucaristia, eu sou um pobretão, perdido, com a cabeça confundida, que segue as modas, os ventos. Os ventos. Enquanto Jesus não engana ninguém. Mas não é fácil seguir Jesus. Porque ele nos fala a renunciar a nós mesmos, tomar a cruz e ir atrás dele. Para fazer isto, devo conhecê-lo, me devo interessar. Paulo diz, quando era criança, rezava como criança. Agora não rezo mais como criança, rezo como adulto. Dizem que agora a adolescência chega até 40 anos. E os cristãos batizados, quando é que vão amadurecer? Quando é que vão de verdade saber o que significa ser cristão? Enquanto vamos no espiritismo, na macumba, na maçonaria, em todos os lugares, dos médicos, nas farmácias, tudo para me intoxicar, entorpecer a cabeça. Enquanto o Senhor me pode curar. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, que a maioria são bandidos, porque te coloca dentro uma prisão, dentro de um esquema, e você vai se encaixar lá, e vai te dopar. Em vez da palavra de Deus, corta, mas para curar, para me fazer caminhar. A palavra de Deus me encaminha para o perdão. Jesus escolheu esta maneira. Vai do sacerdote e fala o teu pecado. E o sacerdote, no meu nome,
vai te perdoar os pecados. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra pode fazer isto. Por quê? Porque não tem este poder. Só que é sacerdote consagrado dentro da Igreja Católica pode exercitar este ministério. Em nome de Jesus. Se os fiéis não sabem isto, gasta dinheiro, se intoxica, se envenena, é a coisa mais simples. Faça um exame de consciência, seja corajoso e vai se confessar. Recebe o perdão e a cura de Deus. A confissão é sacramento de cura, junto com a unção dos enfermos. Agora, nós devemos nos apropriar de toda a beleza e riqueza que a Igreja tem. Caso contrário, como diz, você gasta dinheiro para aquilo que não satisfaz, para aquilo que não serve. Enquanto o bom Jesus, gratuitamente, mas não basta, eu digo a todos, porque tem gente com frequência, padre, eu comulguei e não podia comulgar. Mas você sabia que não podia comulgar, por que comulgou? Vai se confessar. Não, comulga. Eu digo, não é uma obrigação comulgar. E Paulo lembra, cada um se examine, se pode ou se não pode. Porque não vamos receber um qualquer, vamos receber Jesus. E o nosso coração, a nossa cabeça, o nosso corpo deve estar na graça de Deus. Senão eu vou pedir perdão. No início da missa, são perdoados os pecados veniais. Pedimos perdão. Os pecados mortais, devo procurar um sacerdote. Ora, no tempo da quaresma, devemos fazer isto. Nos aproximar do Senhor, colocar em dia a nossa alma, que temos uma alma, o nosso coração, e viver na graça de Deus. Caso contrário, pode acontecer aquilo que escutamos no Evangelho. Você pensa que eram mais pecadores dos outros? Não. Mas se você não se converte, pode acontecer também com você. Vou repetir, existe a felicidade, só que em subida. O homem é pecador, a mulher é pecadora, somos frágeis, temos muitas coisas erradas. Sem oração, sem penitência, sem ascese, sem a escuta atenta da palavra de Deus, eu não consigo ficar em pé. Nós não conseguimos. O que devemos fazer? Tomar a sério. Se vai na academia para fazer musculação, se reza para ter um espírito forte, para enfrentar o combate. Temos políticos fora de cabeça. Por quê? Porque interessa nada, interessa só o poder. Eles não se confrontam com a palavra de Deus, eles zombam dos cristãos, publicamente. Por quê? Ninguém faz nada, ninguém reage, pode fazer todas as leis que eles querem, tanto, aqui mando eu, se não te coloco na prisão ou te mato. E se nós ficamos calados, vamos ser pisados. Se falamos, vamos sofrer, mas pelo menos sofremos por alguma coisa. Porque a verdade nos libertará. Os nossos irmãos, as nossas irmãs, têm direito de escutar o anúncio do Evangelho, a boa nova, têm direito. Porque isto derruba as forças do mal. A verdade vence. Jesus venceu e continua a vencer. Só que ele vence com humildade. Porque ele é Deus, não precisa mostrar nada a ninguém. E os gestos com os quais Jesus nos salva ainda são simples.
um pouco de água, poucas palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto se torna filho de Deus. Na confissão, tem a fórmula para a absolução e você recebe o perdão de Deus. Na Santa Missa, pouco de vinho, 2 gotas de água, pão. Mas, no entanto, aquele pão e aquele vinho, uma vez que recebem a oração sacerdotal, se torna o corpo e o sangue de Jesus. Temos consciência disto? Muitas vezes não. Por isso que depois fazemos besteira. Ora, a Quaresma serve também para nos conscientizar, para ver a riqueza que temos. Esta riqueza do cristão, a nossa fé, bem esclarecida, bem conhecida. Assim, com a graça de Deus, podemos enfrentar também as perseguições, as contradições, a zombaria e assim por diante. Que o Senhor nos ajude a voltar, cada um de nós, a assumir bem o nosso santo batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.